Bom, então nós temos aqui o carbono inorgânico, tá certo? Nós falamos do carbono orgânico e agora vamos falar do carbono inorgânico. E como eu falei para vocês, quando a gente fala de carbono inorgânico, a gente fala inevitavelmente de pH. O carbono, né, o CO2, que ele está presente no ambiente aquático, ele pode ter várias origens, né? Atmosfera, chuva, água subterrânea, decomposição e respiração de organismos. E o CO2 na água, ele está combinado com outros compostos. A própria molécula de água, ela reage com o CO2, tá? E tem algumas combinações e vai formar o ácido carbônico, tá bom? Então vamos lá. O carbono inorgânico ocorre sob 3 formas principais: carbono inorgânico livre, íons bicarbonato e íons carbonato. Quando é que eles são formados? Tá certo? Essas formas elas são fundamentalmente relacionadas com o pH do meio, né? Lembrando que pH é o potencial hidrogênio iônico, vou falar um pouquinho mais para frente. A sua distribuição na coluna d'água é em função de vários fatores bióticos, como, por exemplo, as atividades dos organismos influenciam no pH e fatores abióticos, o pH e a temperatura. Então, essa distribuição, né, de CO2 na água, ela vai ser influenciada por essas variáveis, tanto os fatores bióticos, né, o funcionamento, a fisiologia dos organismos aquáticos, né, como também o pH e a própria temperatura, que vão influenciar. A gente vai ver como é que vai ser essa influência. Então, vocês se lembram que o pH, ele varia de 1 a 14, não é isso? Sendo que, quando eu estou nessa escala aí, vocês podem observar esse gráfico aí do lado, tá certo? Quando eu estou na faixa entre 1 e 7, né? Eu tenho um pH baixo e chamado pH ácido. 7 é considerado um pH neutro. E acima de 7, entre 7, que é neutro, né? Entre 7 e 14, eu tenho um pH básico, tá bom? Então, quando eu tenho um pH ácido, vejam pela figura, eu tenho a produção de CO2 livre, tá bom? Quando eu tenho, e o meu HCO3, que é o meu bicarbonato, ele é baixo. Quando o pH da água for 7, tendendo para ser mais alto, ou seja, mais básico, eu tenho produção de bicarbonato e diminuição do CO2 livre, tá? E quando eu tenho um pH entre 8 e 14, eu tenho produção de carbonato, né? E tenho diminuição do bicarbonato. E não tenho mais CO2 livre, porque ele já foi transformado, né? Ok? Então eu tenho aí três equações. CO2 na água, né? Ele combina com a água, né? Reage com a água e forma essas 3 equações que eu acabei de falar. Ele forma o CO2 livre, ele forma o bicarbonato e ele forma o carbonato. Vai depender da faixa do pH. E a soma das diferentes formas de carbono inorgânico que estão presentes na água é então chamada de carbono orgânico total, ou COT. Tá bom? Orgânico total, COT. Princípios físico-químicos do pH básicos, né? A água é dissociada em H+, mais ao H-. Isso aqui é só para a gente relembrar o pH para quem esqueceu alguma coisinha de pH. A água pura ela contém concentrações idênticas de íon H+, e íon H-. Quando essa concentração é idêntica, eu tenho a mesma concentração de hidrogênio e hidroxila, eu tenho uma água neutra. Então, eu tenho um pH 7. Em uma solução que eu tenho maior concentração de H+, ela é ácida. E se eu tiver o contrário, ela é básica.
né? Se eu tiver muito OH-, então eu vou ter o pH, quando eu digo o pH daquela água é básico, é um pH alto, né? Ou básico. Então eu estou dizendo que aquela água ela está muito mais rica em OH do que em H. Se eu estou dizendo que aquele ambiente ele é ácido ou ele ficou ácido, né? Então eu estou dizendo que ele está tendo muito mais H+ do que OH. Então eu tenho um pH mais baixo, mais ácido, né? Lembrando que a acidez ou a basicidade de uma solução é expressa em termos de concentração de íons H+, que é o pH, né? Potencial hidrogênio-ônico, que é igual menos log de H+. Então, no ambiente natural, não ocorre número igual de H+ e OH-, pois suas concentrações elas são influenciadas por várias coisas, inclusive pelos próprios organismos, que também influenciam esse pH. Então, geralmente a gente não acha, em condição natural, uma água que seja neutra, onde você tem a mesma quantidade de H+ e OH-. Tá certo? O pH da água é influenciado pela concentração de íons H+, originados da dissociação do ácido carbônico, ou seja, lá no baixo pH, foi aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, e das reações de íons carbonato e bicarbonato com a água, que vai elevar o pH. Tá bom? Que é exatamente essa figura. Esse gráfico, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Mostrando aí alguns exemplos, né? De escala de pH, né? O que é neutro, o que é ácido e o que é alcalino no nosso dia a dia e mesmo dentro dos ambientes aquáticos, né? Então, um pH maior ou igual a 8,5, eu interpreto aquele ambiente sob uma forte influência fotossintética, certo? Entre 6,5 e 8,5 é o normal, né? De 6 a 7 são ambientes levemente ácidos. De 5 a 6, né, uma água de chuva, né, a água da chuva fica mais ou menos nesse valor, entre 5 e 6, né? Ela é ácida. Entre 5,5 a 6, eu digo que aquele ambiente está sob perigo. Entre 5 e 5,4 é o estado crítico. E menor que 5,4, eu digo que aquele ambiente está acidificado. E ele pode ficar acidificado por vários motivos. Vamos dizer quais são esses motivos, tá? A influência do pH nos ecossistemas aquáticos. A maioria dos corpos d'água que a gente tem, ele tem um pH que varia entre 6 e 8. Tá? 6 é ácido e 8 é base. Tá bom? O pH determina as espécies que deverão ocorrer em um determinado lugar e as espécies também irão influenciar o pH do meio. Vejam que há uma coparticipação aí. E um influencia o outro. Por isso que eu digo para vocês, é importante que eu saiba sobre a biota de um ambiente aquático e não só sobre a qualidade da água, né? Sobre as condições, as características físico-químicas daquela água não me dizem absolutamente nada. Eu dizer que uma água tem pH X ou Y não me diz absolutamente nada, tá? Ecossistemas aquáticos que apresentam valores baixos de pH, eles possuem elevadas concentrações de ácidos orgânicos dissolvidos devido a alguma atividade metabólica dos micro-organismos que esses micro-organismos, ao liberarem ácidos na água por dissociação, aumenta a liberação de H+, e diminui o pH. No Brasil, ecossistemas aquáticos com pH baixo são encontrados na Amazônia Central e em regiões vulcânicas e restingas. Né? Restingas, vocês sabem que são aquela vegetação própria de ambiente salino, né, de litoral.
Ecossistemas com elevados valores de pH são encontrados em regiões com balanço hídrico negativo, como é o caso do Nordeste, tá bom? Então, balanço hídrico negativo, como a gente falou, é quando eu tenho o quê? Uma evaporação maior do que uma precipitação, né? Onde chove pouco, aí eu tenho uma concentração de sais, certo? A gente já falou sobre isso nas aulas passadas. Então eu tenho o quê? Valores elevados de pH, né? Valores altos de pH. Então, valores elevados, eu tenho ambientes, ecossistemas mais básicos, certo? Enquanto que na Amazônia eu tenho ambientes mais ácidos, assim como em regiões vulcânicas também. Agora, quando a gente vem para os estratos, né, a gente tem que entender, porque isso vai influenciar na onde você vai estar colhendo essa informação de pH. Na parte fótica, no epilímeno, você tem durante o dia, em consequência da fotossíntese, né, desenvolvida ali processada ali pelo fitoplâncton, um empobrecimento de carbono inorgânico que pode levar a basificar o pH do meio. Quando você, abaixo dessa camada, que seria o metalímeno, né, que é aquela região intermediária, ou já mais próximo ao hipolímeno, você vai tendo a decomposição da matéria orgânica e a respiração dos organismos. Então você tem um aumento da concentração de CO2 e aí você tem, consequentemente, uma baixa do pH. É aquele gráfico que eu mostrei no início para vocês. E aí você forma um gradiente de concentração de CO2, bicarbonato e carbonato na coluna d'água, que está relacionado com a intensidade de produção do sistema. Isso é importante, gente, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma análise de um determinado ambiente, né, para definir um diagnóstico de algum ambiente que está sofrendo com alguma entrada de nutrientes e tal, para você saber aonde é que você está coletando essa água, né? E o momento do dia que você também está coletando vai influenciar no pH. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, né? Quanto maior eu tiver, maior for a minha massa, a minha biomassa vegetal dentro de um corpo d'água, maior a variação de pH em um período de 24 horas. 24 horas, tá? Importância de coletas niquitimerais em regiões tropicais. Coletas niquitimerais, como eu falei agora para vocês, a importância de eu saber sobre como é que esse pH vai variar, e essas coletas niquitimerais, que são coletas que eu faço no período de 24 horas. Eu avalio todas essas variáveis físico-químicas da água num período de 24 horas, a cada 2 horas aproximadamente, tá? Então essas coletas niquitimerais são extremamente importantes, principalmente em regiões tropicais. Porque, suponhamos, eu vou fazer uma coleta num determinado horário, meio-dia, né? Eu vou ter uma fotografia daquele ambiente aquático naquele horário, né? Sob influências diversas. Mas se eu fizer um acompanhamento do pH durante o dia todo, a gente vai ver que ele vai variar muito, que é exatamente em função dessas influências bióticas, né? E do horário. Então, essas coletas niquitimerais, elas são extremamente importantes, apesar de muito cansativas, e também existe aí um problema de recurso, porque você tem que fazer a análise dessa água, você tem que coletar e já fazer as análises. Existem análises que você tem que fazer na hora, naquele momento, né? Você tem aquela sonda que eu mostrei para vocês, que a gente coloca lá no meio e faz aquela sonda multiparâmetros, mas também existem esses nutrientes que a gente vai falar hoje. Eu tenho que coletar a água e já levar para o laboratório para fazer essas análises. Então você precisa ter uma base muito bem estabelecida no local onde você vai fazer essas análises niquitimerais, né? Você tem que congelar essas amostras, enfim.
E você tem que passar a madrugada toda acordado para fazer essas análises. Eu já fiz uma vez uma coleta nictimeral, ela é muito cansativa, porque a base onde a gente ficava era distante do local onde a gente ia coletar, então tinha que pegar barco e tudo e tal, e você tem que trazer essas amostras, rapidamente processar, muita coisa tem que processar rapidamente e voltar de novo para coletar novamente e medir tudo de novo. Agora, ela me dá, né, assim, informações muito preciosas, porque eu consigo ver a variação de todas as variáveis ao longo do dia. E a gente vê que existe uma variação muito grande. Então, se eu for fazer uma coleta num determinado local, num determinado horário, eu posso estar subestimando ou superestimando alguma variável. Por isso que essas coletas nictimerais são tão importantes. Mas você precisa ter muito recurso, né, e uma logística muito boa também. Então, também nos congressos, é muito comum que esses profissionais digam para os novos liminólogos a importância desses tipos de coletas, né? De se estruturar para que se faça essas coletas, né? Essas nictimerais. Nos lagos tropicais, devido às altas temperaturas que favorecem a rápida decomposição da matéria orgânica, sobretudo aquela acumulada no sedimento, mesmo em curtos períodos de estratificação térmica, já ocorre um acentuado gradiente de concentração de CO2 no hipolino com baixa do pH. Então o hipolino geralmente ele tem pouco oxigênio, muito CO2 e como ele tem muito CO2 eu tenho um pH mais ácido. Então tudo isso tem que se levar em conta, o local que você está coletando aquela água, né? Se você coletar em um determinado horário, você vai ter um pH, se você coletar em algum extrato, você vai ter um valor de pH diferenciado. Então, tudo isso você precisa levar em conta qual o objetivo do seu trabalho. O que é que você quer? Você quer uma fotografia do ambiente? Então tudo bem, eu faço ali qualquer horário, coleto uma água, um pH, né? Coleto água, meço ali o pH, né? E tudo bem. Mas se eu quero um acompanhamento, quero saber como varia esse pH ao longo de 24 horas, aí eu tenho que ter esses certos cuidados. Eu tenho que saber aonde eu estou coletando e tenho que fazer mais coletas durante o dia. Então depende muito do objetivo do seu trabalho. Depende muito do que você quer provar, né, da sua hipótese. Tá certo? Por isso que a hipótese é tão importante. Bom, falado de pH, a gente fala em seguida da condutividade elétrica. Vocês podem ir colocar lá naquela tabela que eu falei para vocês irem construindo. Então vocês já colocaram lá o pH, colocaram as fontes de carbono orgânico e inorgânico, e agora a gente vai falar sobre condutividade elétrica. A condutividade elétrica é a capacidade que a água tem, né, de conduzir corrente elétrica. Por isso que chama condutividade elétrica. Conduzir corrente elétrica. A presença de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente, é o que se dá o nome de condutividade elétrica, né? Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica daquela água. Íons diretamente, os íons que são diretamente responsáveis pelos valores da condutividade na água são o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, carbonato, carboneto, sulfatos e cloretos. É engraçado que às vezes as pessoas acham que apenas o NaCl é o que é importante para que eu defina a condutividade elétrica. E a condutividade elétrica são íons. Todos esses íons, quando eu meço a condutividade elétrica, eu não estou dizendo qual é o íon que está em maior quantidade. Estou dizendo que existem íons ali que podem ser, né, ter valores mais altos ou mais baixos. Mas eu não estou dizendo especificamente qual é o íon que está ali, tá certo? Então, o parâmetro de condutividade elétrica, como eu acabei de falar agora, ele não determina especificamente quais são os íons que estão presentes em determinada amostra de água, mas pode contribuir para possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que estejam ocorrendo numa bacia de drenagem, ocasionados por lançamento de resíduos industriais, ou mineração, ou esgoto, etc. Então, ela é, sim, uma variável indireta,
mas muito importante se medir em ambientes aquáticos, tá certo? A condutividade elétrica da água ela vai poder variar de acordo com a temperatura e de acordo com a concentração total de substâncias ionizadas dissolvidas. O pH ficando entre 9 e 5 me dá uma ideia de que os valores de condutividade são devidos apenas às concentrações de poucos íons em solução, dentre os quais os mais frequentes são o H+, e o OH-, como a gente já falou, né? Então, a condutividade elétrica é uma variável bastante interessante para você poder fazer um diagnóstico de um ambiente aquático. Outra variável importante que vocês precisam colocar na tabela de vocês, que vocês estão construindo, é a alcalinidade, né? A alcalinidade ela é medida em miligramas por litro de KCO3, que a gente fala, né? De carbonato de cálcio. Aqui eu não falei, eu acho, da grandeza de condutividade elétrica, que é microsímils por segundo menos 1. Microsímils, aquele M assim, né? Microsímils, com S maiúsculo, por segundo, vezes S menos 1. Certo? Eu esqueci de colocar essa grandeza aqui porque vocês precisam saber, né? As unidades de medida de cada variável. E na tabela de vocês, o pH não tem unidade de medida, né? E a condutividade elétrica é microsímils por segundo menos 1. Se alguém tiver com alguma dúvida, me perdoe, não coloquei aqui, vocês podem me pedir, eu posso passar para vocês pelo zap. Ou então vocês podem procurar na internet a unidade de medida de condutividade elétrica que vocês vão ter essa informação lá. E na tabela de vocês é importante que vocês coloquem essas unidades de medidas para cada variável dessa que eu estou falando para vocês, tá certo? Então, voltando aqui, a alcalinidade então é microgramas por litro de KCO3. O que isso significa, né? Lembrando que a gente já falou em outras aulas que é uma convenção, né? Que tudo que for em litro dentro de limnologia, o litro é com letra maiúscula, tá certo? Nunca aquele litro minúsculo. Isso é uma convenção, então se você colocar errado, se você colocar minúsculo, vai estar errado, tá certo? Então, a alcalinidade é uma medida total das substâncias que estão presentes na água e capaz de neutralizarem ácidos, né? A alcalinidade é alcalino, né? Então, o ambiente alcalino é um ambiente básico, então é um tampão, é o que funciona como um tampão. Então, essa tabelinha aí mostra que a alcalinidade menor que 10 ppm, que são partes por milhão, eu tenho uma baixa capacidade de tampão, tá? E quando a alcalinidade está entre 20 a 200 ppm, então eu estou dizendo que aquele sistema ele tem uma boa capacidade de tampão, né? E eu mostro nessa figura aí toda a influência do uso e ocupação do solo, que também já falei para vocês em outras aulas qual a importância de uso e ocupação do solo. Vejam como é importante o uso e ocupação do solo. E como é importante, quando eu for fazer um diagnóstico de um ambiente aquático, eu não ir diretamente para o ambiente aquático, mas sim entender como o entorno se comporta, né? O que eu tenho em torno? Eu tenho muitas indústrias. Indústrias do quê? Quais são, né, nesse tipo de indústria, quais são os elementos, né, quais são as substâncias que são produzidas, que provavelmente são utilizadas naquela indústria, né, uma indústria têxtil. Então você acaba tendo que estudar um pouco também, né, de todas essas indústrias, de todas essas influências externas no ambiente aquático. Depois você vai para o ambiente aquático e aí você vai poder verificar, né, se aquele entorno está influenciando, quanto daquele entorno está influenciando no seu ambiente aquático. Então é sempre importante você observar o entorno, né, esses mapinhas, né, de um ambiente aquático, né. Então o Rio São Francisco aqui, né, se a gente estivesse tendo aula presencial, já ia desenhar para vocês no quadro o Rio São Francisco. Quais são as influências que a gente tem, tanto do lado de Juazeiro como do lado de Petrolina, né? Quais são essas influências? Quais são as indústrias que a gente tem ali na beirada do rio, né? Quando eu falo na beirada, não precisa ser
tão próximo do rio, mas que vão influenciar, né? Porque a chuva vai carrear para o rio tudo, absolutamente tudo, principalmente aqui, que a gente não tem a mata ciliar para barrar isso, tá? Então, olha a importância da mata ciliar, certo? Então, como a gente não tem, né? Então, isso tudo vai, quando chove, vai tudo para o rio, in natura, né? Não só os esgotos domésticos, que são aquelas aberrações que a gente vê no Rio São Francisco, né? Aqui, que são aqueles esgotos, né, diretamente no rio, que não sofreram nenhum tratamento anterior. E não estou falando só disso, estou falando da parte que a gente não visualiza, mas que está indo para o rio também. Né, o que é lavado, né, dos perímetros irrigados, que são utilizados né, para adubar essas culturas, tudo isso, quando lava, tudo isso vai para o rio. Exatamente, diretamente para o rio. Graças a Deus nós temos aquele processo de autodepuração que eu falei na aula passada, que dá uma aliviada no processo. Graças a Deus nós temos as bactérias, né, os fungos, bactérias que conseguem ir degradando parte desse material. Né, parte desse material. Então, vocês vejam aí, né, olha, quais são as indústrias que a gente tem aqui próximo. A gente tem o curtume, a gente tem uma indústria têxtil, aqui na região que eu estou falando, tá? Nós temos agricultura, né? Quais são as substâncias que são utilizadas nesses locais, né? Essa indústria têxtil, o que ela utiliza de produto, né? Ao tingimento do tecido no ar, né? Que tipo de tingimento é feito, que tipo de tinta é utilizado. O curtume, né? Quais são? O grande problema dos curtumes são a presença de cromo, né? Que é utilizado para tirar o resto do pelo, né? Para tratar o couro, deixar o couro mais molinho. Então, essa presença desse cromo, né? Que quando ele chega no ambiente aquático, esse cromo ele se transforma num outro cromo, que não é o cromo original, né? Ele reage, tem uma outra que ele já torna um cromo mais agressivo, mais prejudicial ao meio, fica no sedimento, né? E a gente come os peixes do Rio São Francisco, né? Quais são as implicações de se alimentar de peixes do Rio São Francisco, né? Em áreas que nós sabemos que são influenciadas, né, que recebem esse aporte de substâncias tóxicas no rio. Né? Eu sempre costumo dizer aqui, a gente tem a cultura de comer um peixe de fundo, né, que é aquele cari, e ele é um peixe que fica ali na parte do sedimento, né, no hipolímeno. E é exatamente onde eu tenho essa transformação do cromo num cromo agressivo, num cromo prejudicial, que é tóxico, que é cancerígeno e tudo. Daí a gente acaba... a gente precisa de estudos para a gente evidenciar, para a gente ver se está havendo alguma modificação, alguma mutação nesses peixes, né, que são consumidos em grande quantidade aqui na região pelas pessoas. Né? Então a gente precisa desses estudos. É importante que a gente faça esses estudos. É importante que nós, biólogos, profissionais da área de meio ambiente, nos interessemos por esses assuntos e trabalhemos com esses assuntos, com esses temas tão importantes, né? Porque, como eu falei para vocês em outras aulas, nós somos topo de cadeia, então nós somos extremamente vulneráveis, né? Porque nós somos onívoros, comemos absolutamente tudo, né? Então não tenha dúvida que isso tem algum impacto no nosso organismo, né, a longo prazo. Então a gente precisa entender que um ambiente saudável me proporciona uma vida também saudável. Se esse ambiente está doente, aquelas histórias que eu estou me alimentando de forma saudável, tudo aquilo, a gente fica pensando assim, até que ponto eu estou me alimentando realmente de forma saudável. Né? Ou se a gente está sendo iludido, assim. Né? Então eu não me alimento de produtos processados, de produtos alimentícios, né, industrializados. Legal, bom, porque você está diminuindo sódio na sua comida, você está diminuindo açúcar na sua comida, você está diminuindo uma série de coisas que fazem mal à saúde. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me alimentando de um peixe, de um ambiente que
Né? Eu vou comer um peixe achando que eu estou me alimentando de forma saudável e aquele peixe pode estar contaminado com metal pesado e que está entrando dentro do meu organismo. Né? Então, a gente precisa entender essas relações. O problema é que as pessoas não fazem relações entre o meio ambiente e a vida delas. Né? Fica assim parecendo que o que está acontecendo lá não vai me influenciar. Né? Aí eu produzo um lixo todo errado, não coleto o meu lixo, não reciclo o meu lixo, nem nada. Eu ponho na porta da minha casa, levo. Saiu da minha visão, eu não quero mais saber o que está acontecendo, né? Não está mais acontecendo nada para mim, porque o meu lixo saiu da minha casa, então eu não tenho influência de mosca, não tenho influência de rato, de barata. E quando eu ponho o lixo lá fora, né, para o lixeiro levar, eu praticamente digo, o meu problema se encerrou, né? E a gente não tem noção do que significa isso, né? Da quantidade de lixo que a gente tem produzido e que não tem um destino correto, né? Por mais que a gente queira, a gente produz lixo demais e a gente não recicla, né? Nós não temos uma indústria de reciclagem aqui, né? Ou se tem, eu não sei, acho que me falaram que tinha uma indústria pequena, né, que já estava começando. Eu não sei, eu posso estar falando alguma coisa errada, né? Pode ser que exista alguma indústria de reciclagem aqui na região, não sei. Mas até onde eu sei, não tem. Né? E nós temos poucas indústrias de reciclagem no Brasil, de uma maneira geral. Né? E muitos objetos não são passíveis de reciclagem. Eles vão ficar aí eternamente, sendo degradados 200 anos, 300 anos, sabe-se lá quanto tempo para conseguir degradar. Né? Então, nós precisamos entender que quando a gente faz um exame desse do entorno e depois a gente vai para a água, né, fazer as análises de água, a gente tem uma noção assim da seriedade que é, né? Que a gente não tem tanta noção. No nosso dia a dia corrido, né, a gente acaba se distraindo, e eu acho que a gente anda muito distraído, né, com coisas que não levam a nada. Nossa atenção está sendo virada para coisas que não têm importância nenhuma. Né? Então eu fico muito preocupada porque nós estamos cada vez mais com problemas gravíssimos, né? E achando que esse problema não é meu. Porque uma vez que eu estou me alimentando bem, eu estou ali dentro do mundinho assim, tão bonitinho, mas sem noção, né? Assim, sem ter uma noção do todo. Então a gente precisa ter uma noção do todo, entender o nosso contexto geral e entender como é que esse contexto vai estar me influenciando e vai influenciar as próximas gerações. Então a análise do entorno de um corpo d'água é extremamente importante. Tá certo? Bom, voltando, né? Eu sempre faço algumas reflexões com vocês quando eu mostro algumas figuras ou quando eu estou falando de alguma variável importante, porque esses parênteses são importantes para a gente poder ir formando um raciocínio ambiental, né? E não só formar um raciocínio ambiental, como propor soluções. Como eu já falei em outras aulas, o biólogo precisa começar a propor soluções, ter ideias de como resolver um problema, né? Propor formas rápidas e eficientes de tratar coisas, porque os problemas a gente já sabe quais são. Nós já sabemos quais são os problemas. Nós precisamos agora saber quais são as soluções para esses problemas. E a gente tem muitas demandas, né? Urgentes com relação ao ambiente. Bom, voltando aqui então, pessoal, para a alcalinidade, depois desse parênteses, essa capacidade tampão, ela vai depender da presença de bicarbonatos e carbonatos na água, né? Se numa água quimicamente pura, que o pH é 7, neutro, né, for adicionado uma pequena quantidade de um ácido fraco, seu pH mudará instantaneamente, tá? Instantaneamente. Por outro lado, numa água com uma certa alcalinidade, se eu colocar uma pequena quantidade de ácido fraco, não provocará a elevação de seu pH. Então, o que está querendo dizer aí é que se uma água for neutra, eu consigo mudar o pH rapidamente.
Agora, se ela já for alcalina, para eu transformar ela num ambiente ácido, isso vai levar muito tempo ou então não vai acontecer, né? Não vai provocar elevação do pH porque os íons presentes vão neutralizar aquele ácido, né? Um problema gravíssimo que a gente tem em locais, principalmente locais mais poluídos, como as grandes capitais industrializadas, né, como São Paulo, por exemplo, e outras cidades, outras capitais do mundo, né, é a chuva ácida, que acidifica esses ambientes, né? E aí você vai depender da capacidade tampão desses ambientes, né? E muitas vezes a quantidade de ácido, a chuva ácida é tão violenta que você acaba inibindo a capacidade de tampão, tá? Ela acaba sendo consumida, ok? Uma outra variável muito importante e que a gente geralmente passa batido, mas ela é importante, é a dureza da água. Professora, água dura? Exatamente. Existem águas duras e águas moles, que a gente diz, né? A dureza da água é medida através do teor de cálcio e magnésio que estão presentes na água, estão combinados, né? Esse cálcio e esse magnésio vão estar combinados com carbonato e bicarbonato. Pode combinar com carbonato ou bicarbonato ou com sulfato e cloreto também, tá? Quanto mais espuma de sabão se formar, mais mole é a água. Não sei se vocês já foram viajar para alguns lugares onde você passa sabão assim para lavar o cabelo e a água não faz espuma. Aí você bota mais shampoo e fala, que shampoo ruim, né? Não faz nem espuma, não é o shampoo, né? Não é o sabão, é a água. Então aqui é uma água mais mole, né? Então como é que a gente vê a dureza da água, né? Aqui ó, tubulação com presença de incrustações. Vejam que águas que têm altos teores de carbonato, elas ficam dessa forma e acabam estragando as tubulações. Que é exatamente o que acontece aqui em Petrolina, né? Forma essas incrustações na tubulação. Se vocês observarem, acho que até mesmo na casa de vocês, quando eu dou essa aula, muita gente fala, meu pai já mostrou que aconteceu isso e tal. E aí o que acontece? A água, ela estava ali passando por um cano que tinha uma determinada vazão em função do seu perímetro, né? É que nem a veia do coração da gente. Essas incrustações seriam os lipídios que ficam ali nas nossas artérias, né? Impedindo o fluxo do sangue. Uma hora dá problema. Por isso que a gente tem que eliminar essas fontes de gorduras que não são boas para o nosso organismo, né? Para não formar essas arterioscleroses, esses ateromas, não é isso? Será que eu estou me lembrando certo das aulas de fisiologia humana, gente? Será que é isso mesmo? E aí você tem o sangue, ele não consegue passar. Mesma coisa a água aí. E aí acontece o que com as tubulações? Elas se rompem, estragam as tubulações, né? Exatamente porque a água vem com uma determinada pressão, só que ela tinha um tubo de um determinado diâmetro e agora ela está, eu falei perímetro, né? Diâmetro. Ela tinha um tubo de um determinado diâmetro e agora não tem mais, né? E como é que varia? Quais são os valores de referência? Então, águas macias vão de 0 a 75 microgramas por litro de KO3. Águas moderadas duras, de 75 a 150 miligramas por litro de KO3. Águas duras, 150 a 300 miligramas por litro de KO3. E águas muito duras é quando são maiores que 300 microgramas por litro de KO3. Aqui é só para ilustrar para vocês, né, os resultados da acidificação de águas interiores, por exemplo, de chuvas ácidas, né, em lugares extremamente poluídos. Nós temos essa chuva com mortandade de peixes e até a dissolução aí de estátuas, né, de esculturas que o ácido vai corroendo essas esculturas e também qualquer coisa, né? Assim, casas vão ficando estragadas por conta da acidificação vinda das chuvas ácidas.